A paz do Senhor Jesus. Eu venho saudar a todos com a paz do Senhor. E o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado. E eu venho ler uma palavra, o Senhor tem colocado no meu coração. E eu vou ler para vocês, meus amados irmãos, que se encontra em João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. E eu vou ler para todos vocês, meus amados irmãos. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia-te com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, e dizem, isto dizia eles, tentando para ter de ia usar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra um dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: a ele e dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro e lhe atirem a pedra. E tornando inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele esta resposta, ia usando pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão eles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu se tampouco te condeno. Vá e não peque mais. Então você vê nesta palavra aí, o Senhor, né? Ele estava ali nos Montes das Oliveiras, naquela madrugada, né? Ele tinha voltado do templo, né? E ele estava ali, aquele povo, né? Assentando e ensinando, né? Quando vieram os escribas, né? E trouxeram aquela presença daquela mulher, né? E foi surpreendida no ato de adultério. E fazendo a ficar de pé no meio de todos, né? Porque eles estavam ali, né? Ela foi flagrada no ato de adultério, né? Porque naquela época não era permitido uma mulher adulterar contra o seu marido, né? Naquela época a lei era bem rígida, né? As mulheres não tinham tantos direitos como nos dias de hoje, né? As mulheres naquela época, se fossem encontradas no ato de adultério, elas seriam mortas, elas seriam apedrejadas, não teria perdão. Porque na lei, né, eles falam a lei de Moisés, né? Tais mulheres sejam apedrejadas, desde a morte até a morte, elas seriam apedrejadas. Era a lei deles naquela época, né? Mas o Senhor Jesus, ele veio para abolir todas essas leis criadas pelo homem. Mesmo nos dias de hoje, tem muitas pessoas ainda nesses países que ainda praticam esse tipo de prática lá, né? De apedrejar as mulheres quando elas são encontradas nos atos de adultério. Mas o Senhor tampouco, né? Ele não usou aquela mulher, né? Mas o Senhor, ele não usou ela, né? Mas muitos insistiram naquele dia, né? Muitos insistiram para perguntar: Senhor, por que o Senhor estava perdoando ela, né? E estava dando uma segunda oportunidade para ela, né? Porque para eles ela seria condenada naquele momento, naquele ato de adultério, ela seria condenada. Mas para aquele povo, naquele momento, eles não estavam dando perdão para ela, eles não iriam perdoar. Mas o Senhor, ele não veio para usar aquela mulher, ele não veio para julgá-la, ele veio para dar uma segunda chance. Tanto, e ele falou para aquele povo, né? Eles ficaram insistindo, perguntando para Jesus, né? Dizendo a ele. Aí Jesus falou para eles, né? A ele e dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro e atira a pedra. Então o Senhor mandou eles atirar a pedra. Qual foi deles que atirou a pedra? Nenhum deles, porque todos eram pecadores. Como no dia de hoje. Tem muitas pessoas que a usam, tem muitas pessoas que julgam, mesmo dentro das igrejas, mesmo no mundo,
por onde nós passamos, muitas das vezes nós somos vítimas de acusações falsas, de calúnias, de defamação. Mas só o Senhor Jesus, ele veio para abolir tudo isso. Ele veio para perdoar e ele veio para te dar uma segunda chance hoje. E ele veio te dizer, e ele está pronto para te perdoar. Assim como ele falou para essa mulher aí. Ele falou para aquela mulher, adeus teus acusadores, né? E ele falou para ela, né? E ele se ergueu, Jesus, né? E ele viu e não tinha ninguém ali mais, além daquela mulher. E ele perguntou para ela, né? Ele perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Então, todos eles tinham pecado. Não tinha nenhum ali e era perfeito. Porque perfeito só é Jesus. Nenhuma pessoa na face dessa terra é perfeito. Perfeito só foi Jesus. Mas muitos deles iriam achar e eles eram perfeitos, eles eram santos. E nenhum deles eram. Porque a perfeição é somente Jesus é perfeito. Nenhum de nós seres humanos nós somos perfeitos porque nós já viemos do pecado. E começou lá no Jardim do Éden, né? Quando a Eva comeu ela maçã, né? E ela pecou, né? Ela pecou contra Deus. Então, a partir daquele dia, entrou o pecado no ser humano. E este pecado, até nos dias de hoje, ele está acompanhando o ser humano. Então, o Senhor Jesus, ele veio para abolir essas leis dos homens, né? Porque hoje em dia tem muita gente para julgar, tem muita gente para acusar, mas não tem ninguém para ajudar, para dar a mão, para tentar saber a situação daquela pessoa, porque aquela pessoa está naquela situação. As pessoas não eram procurar entender, eles só eram saber de apontar o dedo, só eram saber de julgar. O Senhor Jesus, ele não veio para isso, ele veio para perdoar. Ele veio para ter misericórdia daqueles que estão vivendo em vida de pecado. Então, assim como ele fez aquela mulher lá, e ele perdoou ela, e ele disse para ela, né? Ele disse para ela, vá, como ele disse para ela, nem eu tampouco te condeno, vai e não peque mais. Assim ele está falando para você hoje, vá e não peque mais, ele está pronto para te perdoar. Ele não é filho do homem para te usar, para te julgar. Ele tem muitos por aí e pregam a palavra do Senhor e se dizem que são pastores, e são evangelistas, e são pessoas e Deus deu autoridade